Muito obrigada por esse convite. Para mim é uma grande alegria e também uma honra compartilhar informações que são tão estratégicas hoje no nosso microcosmos, como no ecossistema todo, que são as redes sociais e como nós podemos tirar proveito dessa ferramenta que está aí ao alcance de todos e que ainda é tão misteriosa. Eu agradeço a presença de todos. Volto a pedir que alguns abram a câmera me dá, me baliza aqui, voltou aqui algumas imagens, estou à disposição e também peço que as perguntas sejam feitas à medida que surgir a dúvida, tá certo? Como eu estava falando aí um pouquinho antes, as redes sociais, elas são ferramentas e que surgem num contexto em que nós convivemos pela primeira vez na história gerações diferentes, 4 gerações diferentes produtivas, interagindo e colaborando nos mais diversos contextos, da família ao trabalho, à política, aos poderes constituídos, às instituições. Todos nós somos entes que, com a rede social, ganhamos uma relevância igualitária. Podemos ter a mesma força de pessoas que outrora eram célebres e que agora estão em pé de igualdade com a gente em muitas situações e em muitas questões. Por esse motivo principal, nós temos que conhecer quem são as redes sociais para poder utilizarmos esse recurso a nosso favor como pessoa, como profissional e como parte de uma estrutura tão relevante para a sociedade e que a cada dia, nesses tempos que nós vivemos, se mostra ainda mais relevante, que é o Poder Judiciário. Então, eu agradeço a todos por estarem aqui, disponibilizando seu tempo, e vamos dar sequência aí ao webinar. Por favor, quem vai passar o... Eu já ativei a tela. Vocês estão vendo o meu slide? Está aparecendo aqui, Lourenço. Então, tá bom, eu posso passar. Por favor. Aqui é aquela regra que o conteúdo só pode ser reproduzido fora do objeto de seu webinário com autorização prévia. Eu peço a vocês que, se precisarem, podem entrar em contato comigo, que a gente disponibilize até, talvez customiza o conteúdo. Próximo slide, por favor. Sejam muito bem-vindos todos, espero que seja um encontro muito produtivo para todos nós. Próximo slide. Aqui eu falo um pouquinho de mim, a minha formação original é o jornalismo. Há 25 anos eu ingressei na comunicação institucional e desde então é uma mudança constante de profissão. Nunca foi possível parar de estudar. Já fiz um mestrado, estou no 2º mestrado e as redes sociais, então, é assim, o infinito é o limite. Como diria Buzz Lightyear, ao infinito e além, porque a gente não vai parar de estudar e se reciclar nunca, com essa toada de redes sociais e de renovação e de grandes revelações e revoluções no ambiente digital. Próximo slide, por favor. Nesse webinar, nós vamos ver o universo digital, as redes sociais, como escolher a sua rede social. Cada rede social, gente, elas têm uma vocação narrativa. Ela foi construída com uma determinada finalidade e as pessoas que ali ingressam também buscam coisas focais. Com esse conhecimento, a gente vai poder dizer qual é a melhor rede para mim, o que eu posso contribuir com as pessoas nessa rede, que benefícios eu posso ter nesse tipo de rede e, a partir de informações e de conhecimento, tomar melhores decisões. Vamos falar sobre etiqueta digital, sobre fake news, sobre crises digitais. Crises digitais são os constrangimentos, os escândalos, as confusões, as chamadas tretas, que se desdobram a partir de postagens, tá? E aqui a gente vai focar muito assim no universo pessoal mesmo e menos macro-universo, para que a gente entenda como isso também pode nos afetar a cada um de nós. Reputação nas redes sociais e uma informação muito, muito, muito importante. Com o advento das redes sociais, acabou a separação entre pessoa física e jurídica.
Cada um de nós é CPF mais CNPJ. E as empresas, as instituições onde trabalhamos, também passam a ter mais compromisso de nos gerar orgulho, de não nos constranger, de não nos envergonhar, de também avançar no sentido de que seja uma construção conjunta de reputação perante a sociedade. Próximo slide, por favor. Bom, no mundo, nós somos 7 bilhões 850 milhões de pessoas. Esses dados que eu vou compartilhar com vocês são de abril desse ano. Então, no mundo, 67% da população usa telefone celular, usa esse telefone pessoal. 60% são usuários frequentes de internet. 55% estão nas redes sociais. Isso é uma média. Essa média é desse jeito, porque em áreas muito pobres, você tem 20% da população inserida no universo digital. E aí eu estou falando basicamente da África. Mas países como o norte da Europa, como o Brasil, como Estados Unidos e Canadá, a média da população usuária frequente e regular, utente, como diria no linguajar jurídico, é entre 70% e 80%. E o tempo médio gasto na internet por dia é de quase 7 horas. Eu acredito que quando nós tivermos um relatório no final de 2021, esse número vai ter subido, porque com a pandemia nós migramos de uma vida offline para praticamente atividades virtuais todo o nosso dia. Essa é uma questão que a pandemia nos traz e que faz um divisor de águas muito exuberante. Até o advento da pandemia, em março de 2020, nós tínhamos a opção de não estarmos tão conectados. Com a pandemia, essa opção passou a ser uma falta de opção. Hoje trabalhamos pelo meio digital, fazemos curso, nos capacitamos como estamos aqui, encontramos familiares, já não temos tanta mobilidade de avião, de tudo, comemoramos aniversário pelo meio digital, e isso é um costume que já se sedimenta ao longo desse 1 ano e meio e que dificilmente a gente vai conseguir recuar. Até porque, no momento atual, não sabemos quanto tempo ainda teremos que manter esse distanciamento social por questões sanitárias, mas esse é um hábito que revela, inclusive, como é positivo uma rede social, o meio digital bem utilizado. Quantos de nós ficaram muito alheias a tudo, isolados, e fomos só utilizando os meios digitais para nos conectarmos com as pessoas? Por favor, próximo slide. Aqui tem mais ou menos o mapa que eu falei, olha, na América do Norte são mais de 90%, na África cai para 20%, e essa população da África desequilibra. Mas eu acho que a gente pode contar que com a população acima de 10 anos, e já são também os menores, a gente deve estar entre 80% e 90% da população do mundo absolutamente imersa e absolutamente dependente para questões vitais, como o trabalho, por exemplo, e a conexão familiar, desse meio digital e das redes sociais, ok? Próximo slide, por favor. O Brasil é o segundo país do mundo em tempo dedicado às redes sociais. São quase 4 horas dia. Esse estudo também é de 2019, vai subir isso aí e vai desequilibrar, porque em países do hemisfério norte, a maioria, por exemplo, tem escola integral. Isso já tira a criançada, a meninada das redes sociais. Esse número ele ainda tem sentido porque ele mostra como a gente brasileiro é afeito a esse tipo de recurso para interagir com as pessoas. Desde o surgimento das redes sociais, o Brasil sempre despontou
como um país muito aderente, muito adepto das redes sociais. E sempre ocupou esse ranking entre os 3 primeiros em tempo de uso diário das redes sociais. Como é que a gente tira uma lição disso para a gente? Que a gente, de novo, tem pouco como correr, mas, em compensação, tem acesso a muitas pessoas ao alcance de um clique. A gente vive com isso aqui na mão, o meu é quase a extensão da minha impressão digital. E com isso aqui, a gente percorre o mundo e a pandemia nos ensinou a percorrer outros lugares que não tínhamos o hábito antes, como museus, como shows, como lives, como visitas guiadas, como aniversários, como festas, a partir dessa ferramenta. Então, eu queria compartilhar com vocês um sentimento. Eu sou uma entusiasta das redes sociais. Eu considero que tudo na vida tem prós e contras, mas que se a gente filtrar, a gente usufrui dos benefícios. Eu sou muito entusiasta das redes sociais por causa dessa conexão, dessa amplitude e principalmente porque as redes sociais trazem, especialmente para um país com o perfil do Brasil, o relacionamento com as evidências, com números. A beleza da rede social é que ela é pontual, assertiva e precisa, cirúrgica, dentro de tudo que você vê e o que você navega, com interação, com tudo, é tudo baseado em números e em estatística. E isso recupera uma tradição que talvez a gente nunca teve aqui no Brasil, de se ater mais a evidências do que a crenças. Eu gosto muito da rede social e espero que hoje os que aqui estão saiam entendendo como a gente pode usar esse recurso maravilhoso, vasto, sensacional, a nosso favor. Ok? Próximo slide, por favor. Ranking das redes sociais no mundo. Facebook, YouTube, WhatsApp. O WhatsApp é considerado rede social quando monta grupo de comunicação, tá? Aí vira uma rede social. Messenger, Instagram, o WeChat. O WeChat é uma rede social específica da China. TikTok e Douyin. Atentem que TikTok e Douyin são a mesma rede social. O Douyin é o nome do TikTok na Ásia. E que, em abril de 2021, esse ano, há poucos meses, somando TikTok com Douyin, ele já tinha passado o Instagram. Isso em abril. Agora, então, já evoluiu muito. O Instagram foi o aplicativo mais baixado entre as redes sociais de 2020 para cá. E também, o TikTok foi o aplicativo mais baixado de 2020 para cá. E já saiu daquele círculo de jovens, daquela geração mais recente, o TikTok, mudou alguns parâmetros e, com isso, se tornou mais útil para pessoas como a gente também. Próximo slide, por favor. Aqui eu já trago a vocês um panorama da transformação digital que aconteceu na pandemia. Na pandemia, o TikTok ganhou relevância e exuberância. Houve também um crescimento proporcional ao crescimento, à ascensão de novos usuários na rede social, no Instagram, no LinkedIn e no WhatsApp, enquanto grupos de conversação. O Twitter caiu. E aí eu quero conversar um pouquinho, antes da gente seguir para as outras questões do digital, sobre comportamento do consumidor. Quando nós entramos na pandemia, nós éramos estudados pela economia comportamental como consumidor 4.0. O consumidor 1.0 é o consumidor pré-mundo virtual. Quando surge o mundo virtual, aparece um manifesto de cientistas chamado Manifesto Cluetrain, nos Estados Unidos, e a partir de então a gente passa a ser estudado como consumidor 2.0 que evolui. O principal aporte do Manifesto Cluetrain foi dizer que os mercados são conversações, e isso se mantém até hoje, e as redes sociais são conversações. Viemos evoluindo, 2020 éramos o consumidor 4.0. O que queria o consumidor 4.0? Experiências. Nós, consumidores 4.0, já não queríamos mais só comprar um produto,
só comprar o serviço, queríamos experiências, queríamos conversação, queríamos interação com os nossos fornecedores, com as marcas que gostamos, com os produtos que consumimos. E nisso teve crescimento de ouvidoria, crescimento de fale conosco, a gente queria opinar, queria uma réplica, estabelecia uma tréplica, essa era a característica do consumidor 4.0. Veio a pandemia e todas as tendências apontam que o consumidor 5.0, que somos nós, na margem de lá desse rio que a gente ainda está atravessando, que vamos querer as mesmas coisas que o consumidor 4.0, experiências, conversações, interações, com uma diferença, experiências positivas. A pandemia nos trouxe muitas ansiedades, medos, muitos sentimentos e emoções negativas. A gente vai querer experiências positivas, que nos tragam bom humor, que nos façam rir, que já não seja aquela coisa que antes a gente flexibilizava com condutas estranhas. Isso é uma das tendências que explica o crescimento do TikTok. O TikTok, ele bane automaticamente haters, discurso de ódio, sexo, violência, e ele filtra isso, e com esse filtro de TikTok, ele impôs um novo modelo de gestão de conteúdo para as outras redes, especialmente Twitter e LinkedIn, Twitter e Facebook. Quando o Twitter cai e o TikTok cresce, é uma sinalização disso. Vocês se lembram da Carol Conká no Big Brother? Uhum. Sim. O que aconteceu com Carol Conká? Ela entrou como um exemplo de empoderamento de gênero, de militância, de empoderamento das mulheres negras, e rapidamente, quando ela demonstrou condutas questionáveis, a experiência do consumidor com ela se revelou negativa e rapidamente fez assim, forte, acabou. Isso vem acontecendo com o Twitter. O Twitter caiu 3 posições no mundo, tá, gente? Durante a pandemia. E já nós vamos entender por quê. E no Brasil, hoje, o Twitter está atrás do LinkedIn. O LinkedIn tem mais seguidores do que o Twitter atualmente. Alguém quer fazer algum comentário? Não. Bom, crescimento de usuários nas redes sociais de abril de 2019 para abril de 2021. A gente pula de 3 bilhões e meio para 4 bilhões e 300. Crescemos 4 Brasis nas redes sociais. 800 milhões de seguidores. No Brasil, seguidores com mais de 10 anos, se diz que são 181 milhões nas redes sociais. E as principais motivações para as pessoas ingressarem nas redes sociais são estar em contato com amigos e familiares, preencher o tempo livre, saber as novidades, diversão ou entretenimento e checar do que estão falando. Esses são os principais motivos. Ok? Próximo slide, por favor. Pode pular esse slide, por gentileza, porque aqui fala de jornal, vamos pular essa parte. As redes sociais mais populares no Brasil: Facebook, WhatsApp e YouTube. O TikTok aqui, eu não tenho nenhum dado mais recente, mas certamente está aqui encostado já no Instagram. Todo mundo aqui tem perfil no Instagram. Quem não tem perfil no Instagram, se manifeste aí, por favor. Silêncio absoluto, eu posso entender que todos têm? Eu tenho, mas não uso muito. Sara disse que não tem. Eu perdi um outro comentário que foi deixado no chat, aí um pouquinho antes da Sara. Sara, você que disse que não tem, você podia compartilhar com a gente por que você não tem interesse no Instagram? Então, na verdade, eu não tenho agora, né? Eu sempre tive. E aí eu percebi que eu estava ficando muito tempo no Instagram e deletei por um tempo. E você, assim, sofreu para deletar?
Olha, no início sim, mas depois eu me senti aliviada. Mas eu quero voltar. Mas eu não sei se é a ansiedade da pandemia, o que que foi, mas eu tava usando muito, eu tava ficando muito tempo, entendeu? E aí eu decidi sair um pouquinho. A juíza Raquel Adjuto também ficou fora. Pode compartilhar com a gente, doutora, a sua experiência de sair e voltar? Doutora Raquel Adjuto está por aí. Tiago diz que também não tem. Tiago, por que você não tem Instagram? Eu não tenho porque eu já tinha o Facebook antes. Estão me ouvindo? Sim, Eu tenho o Facebook antes, aí justamente por ver que use, eu passei a usar mais o YouTube também, que eu gosto de ficar assistindo temas variados, assim, não só de direito, né, mas de especialista em outras áreas. Aí eu vi que eu estava ficando muito. Aí eu falei, esse tal de Instagram aí não vou nem fazer, porque o pessoal gosta demais, aí vai ocupar mais tempo, né? Então, a ideia de evitar mais uma, né? obrigada. A juíza Raquel, parece que a gente não a escutou. Pode tentar falar, por favor, doutora Raquel? Tem que tirar o som. Tem que ativar, acho que, o microfone. Eu vou tocando aqui, a hora que conseguir, dá sua contribuição, por favor, para a gente, doutora. Então, está ativado agora o microfone da doutora Raquel. Eu vou tocando aqui enquanto ela não consegue falar. Muito que bem. Essas são as redes sociais mais usadas no Brasil, mais populares. E aí eu queria desmistificar com vocês uma lenda urbana. E a gente vai desmistificar ainda mais essa lenda urbana quando a gente for ver a vocação nativa de cada rede social entre as principais que a gente tem o hábito aqui no Brasil. Há alguns anos saiu um boato aqui no Brasil e ele se consolidou, é uma crença, não é evidência, como vocês podem constatar pelos números, de que o Instagram era a rede social da vez e que o Facebook já era. É muito diferente uma rede social que tem 130 milhões e uma que tem 95 milhões. São 35 milhões de diferença. Qual é a origem desse boato? A origem desse boato é que o Instagram surge no mundo cheio de funções e de recursos que o Facebook não tinha. O que é que aconteceu no mercado das redes sociais? Mark Zuckerberg, dono do Facebook, vai lá, compra o Instagram e coloca o Instagram em definitivo como uma estratégia de negócios da companhia dele, como um satélite da nave-mãe Facebook. Incorpora as inovações que o Instagram tinha trazido para o Facebook e continua deixando muito claro que cada um tem um recurso ali, cada um tem uma vocação nativa. É como se fossem restaurantes com cozinhas diferentes. Então, a gente pode ir numa churrascaria e ser ótimo, e pode ir num bistrô francês. Uma, certamente, vai ter mais gente que a outra, e aí não tem nenhum juízo de valor da minha parte sobre a preferência. O que ocorre desde então? Os brasileiros, em geral, acham que eles vão ter mais resultados, mais bons resultados, indo para o Instagram e deixando de lado o Facebook. E daqui a pouco a gente vai compreender que a nossa escolha das redes sociais, ela tem a ver com o que a gente deseja atuar, o que a gente deseja fazer, o uso que nós vamos fazer dessas redes sociais, com quem a gente quer se comunicar e o tipo de mensagem a gente quer passar e o tipo de prestação de serviço que a gente quer passar por essas redes sociais. Então, assim, preto no branco, o Facebook é a maior rede social do planeta. Mesmo aqui no Brasil, o YouTube está logo atrás. O WhatsApp tem uma situação que ele é fechado, ele é por grupos, e essa ascensão do TikTok está fazendo com que o Instagram rebole
porque é a principal rede social atingida pela fuga de usuários para o TikTok. Quem está no TikTok, Marisa Tristan, os jovens atuais preferem o TikTok. E preferem o TikTok. E por isso o Instagram lançou recentemente um recurso chamado Reels. Não sei se vocês viram, acompanharam, se estão usando. Né, assim. E uma coisa muito importante, gente, da gente entender é que rede social, seja qual for, ela tem a ver com a estratégia que a gente quer implementar. Seja no âmbito pessoa física, seja no âmbito profissional, seja no âmbito institucional, como é o caso do TJDFT. E aí nós vamos entrar mais nisso no próximo curso. Esse webinar é uma espécie de degustação para os servidores do TJ. Depois nós vamos ter 2 cursos, um curso para servidores sobre gestão de redes sociais, que a gente vai aprofundar muitos dos assuntos que são tratados aqui, e um curso sobre reputação para magistrados na rede social. E aí é muito importante a gente ter uma visão sistêmica das redes sociais. E no contexto servidor do TJDFT, você usa sua rede social como sua rede social, para conectar amigos, familiares, se divertir, se informar. Você usa como profissional, porque quando você coloca lá que é do TJDFT, você está carregando com você o nome da instituição. Você usa isso, especialmente no âmbito profissional, para prestar serviços informacionais à sociedade. Serviços que o tribunal oferece, coisas que o tribunal vem fazendo, inclusive para fortalecer a reputação do tribunal perante a sociedade via as redes sociais. E, principalmente, no caso de juízes, de assessores, de auxiliares mais diretos da atividade fim de um tribunal, você ainda tem que avaliar como é que está o comportamento da sociedade nas redes sociais para emitir sentenças. A hora que a juíza acabar de ler, de digitar e de compartilhar conosco a experiência dela, eu queria pedir para o Lorenzo ler tudo que tiver no chat, tá bom, Lorenzo? Podemos combinar assim? Sim. Obrigada. Então, voltando, essas são as redes sociais mais populares no Brasil. Facebook continua na frente, é no Brasil e é no mundo. Já já nós vamos descobrir por que o Facebook tem tantos seguidores. O WhatsApp... Posso ler? Posso ler? Pode sim. Juiz explica. Como não consegui o áudio, vou explicar por aqui. Saí do Instagram, porque estava me tomando muito tempo, voltei para ver produtos e serviços. Deletei muita gente e deixei só amigos íntimos e famílias. Obrigada. Ela, na verdade, é para ver prestadores de serviços e produtos. A senhora fechou a privacidade do seu Instagram? Assim que a senhora puder, responde aqui para a gente. Voltando aqui, a gente precisa lembrar que quando... Eu disse que sim. Excelente medida nesses tempos. Obrigada por compartilhar, doutora Raquel. Isso é uma coisa muito importante para a gente lembrar. Como eu estava dizendo, a gente tem pelo menos 4 funcionalidades das redes sociais na vida do servidor do TJDFT. O uso pessoal, o uso pessoal como profissional do TJDFT, o uso institucional, que é o TJDFT aportando informações, compartilhando com a sociedade informações, referências, interagindo como um prestador de serviço, e o TJDFT se inteirando da evolução dos hábitos para, na hora de emitir as sentenças, poder ter ali um olhar mais 360 graus sobre aquilo que está usando. Então, nós temos pelo menos 4 funcionalidades. Por que vamos desperdiçá-las? Não vamos usá-la e vamos usá-la da melhor maneira possível, ok? Facebook. Quando nós estamos no Facebook, gente, nós estamos numa vitrine de um shopping
onde pode passar a qualquer instante 2 bilhões e 200 milhões de visitantes para a nossa vitrine Facebook. No Brasil é muito, muito, muito expressivo. Você tem em todas as redes sociais o recurso e a ferramenta de fechar a sua privacidade. Então, outro dia eu estava comentando, hoje em dia não se divide mais CPF e CNPJ. Eu sou a minha instituição e a minha instituição é um pouquinho de mim no que ela me deve também explicações reputacionais. Aí a pessoa diz assim, não, mas é minha vida pessoal. Sua vida pessoal você fecha. Fecha seu perfil, escolhe muito bem os seus seguidores dessa pequena comunidade e ainda assim cuide, porque caiu na rede, não volta mais. Tá? Caiu na rede, não volta mais. Se o que nós falamos entre nós, a rede captura e usa isso para impulsionar a publicidade, imagino que nós mesmos vamos lá e postamos. Então, assim, tem problemas? Tem. Problemas de segurança, tem problemas de privacidade, tem problemas de haters, mas esses problemas a gente pode reduzir o risco fazendo a nossa própria gestão ali das nossas redes. Tá certo? Como é que evita hater? Evitando postagem polêmica. Como é que evita problema de segurança? Não revelando sua localização. Eu não consegui ler o chat. Estou postando cada vez menos fotos da minha vida, do meu dia a dia no Facebook. Olha, acho que foi Guilherme que acabou de postar um comentário. O que eu faço? Recomendo para os nossos clientes e parceiros e utilizo na gestão das redes que a gente manuseia aqui. A gente desencontra fatos de datas. Então, se eu viajei para Pirinópolis esse final de semana, eu vou postar isso daqui a 15 dias, se é uma coisa que eu acho que é muito boa para minha imagem. Por quê? Porque se eu posto online, eu moro numa casa, e tem alguém querendo me assaltar, ele já vai dizer, não estão em casa, podemos ir lá. Uhum. Essa questão de você fazer check-in onde chega, você pode ser assaltado, você pode ser sequestrado, você pode avisar que você não está em casa. E tem gente que incautamente faz check-in e marca a família todinha que está junto. Então, assim, eu fui vítima. Eu conheço um caso de uma pessoa sequestrada que a investigação foi bater na rede social da pessoa. É caso real, eu conheço. Ninguém me disse. Eu conheci, vi, a família deletou tudo, mas já voltou. Né? Porque a gente não tem como nadar contra essa correnteza. Mas são mitigadores de risco que a gente precisa tomar. YouTube. YouTube é uma grande enciclopédia. E por quê? Tanto o YouTube quanto o TikTok, eles têm feito sucesso e eles nos conquistam mais. Porque a imagem da gente é como aqui. Vocês estão me vendo, vocês estão vendo todos os meus 8 canais de comunicação. O indivíduo, o homem, o ser humano, nós dispomos de 8 canais de comunicação para nos expressarmos. O verbal e os 7 não verbais. O YouTube, o Reels, o TikTok, ele é o que mais se assemelha a nós na vida real. E isso desencadeia, comprovado pela neurociência, uma reação neurológica de ativar um tipo de neurônio que nós temos chamado neurônio espelho. É um neurônio responsável pela empatia. Então, a nossa empatia, que não é uma escolha, não é uma simpatia, é um fenômeno neurológico, ela estará mais sensibilizada por redes sociais que utilizam audiovisual. É por isso que a gente, quando recebe uma chamada de vídeo no WhatsApp, fica mais entusiasmada, gera na gente, ainda mais nessa época de distanciamento, mais conforto emocional.
Eu, depois que entendi isso e que vi que era científico, que não era uma coisa que acontecia só comigo, eu passei, em vez de mandar mensagens de texto, eu gravo pequenos vídeos e mando para as pessoas, principalmente quando são assuntos pessoais e afetivos. E isso tem bastante reação positiva. Não dá para fazer com todo mundo, mas dá para fazer. Por isso, essas redes vão se alavancando, tá? Podemos, então, já vimos aqui, popular no Brasil, Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, tal. Obrigada, Lorenzo. O Facebook Messenger, o LinkedIn, o Pinterest, o Twitter, onde o Twitter veio parar? TikTok e o Snapchat. Essas são as redes sociais mais populares do Brasil. Eu preciso estar em todas? Não. Você precisa estar onde ela vai te trazer um benefício. E se você é institucional e tem braço, esteja nas que têm maior número de seguidores, porque assim você vai poder atender mais a população, o seu usuário final, o contribuinte, o seu cliente fim, ok? Por favor, o próximo slide, Lorenzo. Redes sociais são conversações. A gente brinca, quem estuda rede social, que a primeira rede social do planeta Terra foi o fogo, lá atrás, na época das cavernas, porque era o que aglutinava as pessoas e permitiam que as pessoas interagissem. Então, contava como foi a caça, uga, 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 aquela coisa toda, e isso veio evoluindo. Quando a gente consegue enxergar a rede social como uma conversação, como é uma mesa de um bar, como é um encontro de família, como é uma seresta, um papo entre amigos, a gente entende como pode se beneficiar melhor delas. Por quê? Porque quando você chega numa mesa para um almoço com seus amigos, no final de semana, você não fala tudo que você quer. Você tem um filtro ali, um regulador de ação, para que você tenha uma conversa condizente com a imagem que os seus amigos têm de você. Isso deve acontecer também na rede social. Não é com todo mundo, isso acontece porque a pessoa escolhe outros recursos, mas deve acontecer também com todos nós na rede social, ok? Então, assim, rede social é hoje o que foi lá atrás o jornal mural numa empresa, o que foi o PR, põe-se na rua, o cartazinho pregado do poste do Rio de Janeiro, quando a família real chegou ao Brasil em 1808. Então, a diferença, e é uma diferença gritante, é capilaridade, velocidade e o alcance que a rede social tem. Então, isso é o alerta que nós devemos deixar ligado, a luzinha vermelha. Lourenço, daqui a pouco eu vou finalizar essa frase. Você lê para mim, por favor, aí no chat. A luzinha vermelha, lembrando, eu estou numa vitrine de 2 bilhões e 200 milhões de pessoas. Tem 11 Brasis vendo o que eu vou postar no meu Facebook. Como eu me coloco diante de tanta gente? É essa a pergunta necessária. Qual foi o comentário, uma pergunta que entrou aí, Lourenço, por favor? Tuane Fernandes, para ter esse contato com o público fim ou alvo e com a realidade, você acredita que todo servidor ou magistrado deve ter rede social, mesmo que ela se limite aos nossos contatos, quem seguimos e interesses? Eu acredito que quem trabalha com gente, e é o caso do judiciário, cuja decisão, em qualquer grau, afeta a vida das pessoas, eles têm que entender o que está acontecendo no meio que a gente vive. E o meio mais rápido, mais abrangente, mais acessível, sobretudo depois da pandemia, é ver rede social. Antes a gente olhava novela, né? O que a rede social é hoje, enquanto um laboratório de comportamento humano, já foi outrora novela. Então, é importante ter esse contato, ainda que você não poste, ainda que você não se exponha, ainda que você não interaja. Por quê? Porque você estar em contato com a sociedade, você certamente vai ser uma pessoa que será mais útil aos demais.
como diria o ministro Marco Aurélio, mais útil aos seus semelhantes com essa conduta. Eu acho sim. E acho que os tribunais todos têm que ter uma atuação de muita prestação de serviço, esclarecendo os direitos da sociedade por meio de suas redes sociais. A gente carece no Brasil de pessoas que conheçam os seus direitos e que, além de conhecer os seus direitos, que a maioria não conhece, tenham disposição e a crença de que, ao acionar os mecanismos para garantir os seus direitos, terão êxito. E esse é um papel fundamental de um tribunal como o TJDFT, que se preocupa em fazer essa conexão virtual pelos meios digitais com a população. A minha resposta é: eu acredito, incentivo e acho que tem que fazer sim, tá? Podemos seguir aqui, mais alguma pergunta? Eu estou ouvindo um barulho aqui. Esse barulho está para todo mundo ou só está saindo aqui para esse meio de filme de ficção, né? Estou ouvindo também. Quando Tem eu um outro falo... áudio aberto aí, dá para ver que tem um outro áudio aberto dando interferência. Pronto, agora fecharam. Beleza, obrigada, gente. Agora passou. Estamos ouvindo bem, obrigada. Então, voltando às redes sociais, elas são conversações. Como outras ferramentas que a precederam também são conversações, continuam, e ninguém sabe onde essas redes sociais vão dar. Recentemente, o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, anunciou a aposentadoria dele da Amazon para desenvolver novos projetos. Eu fiquei arrepiada de medo. Porque a gente não sabe como esses gênios da inteligência artificial, dos algoritmos, eles resolvem ainda criar mais coisa, que proporção isso vai ter, e que impacto vai ter na nossa vida, e o quanto nós ainda vamos ter que estudar mais e mais para poder acompanhar tanta mudança, tanta inovação. Tá certo? Mas, sem dúvida nenhuma, o e-commerce, por exemplo, é um dos ganhos do mundo digital. Assim, se tem o lado de que você fala e sai na sua timeline uma publicidade, eu, por exemplo, assim como a doutora Raquel, uso muita rede social para checar fornecedor e para consumir. E a gente não precisa mais sair de casa, não precisa mais dirigir, não precisa mais estacionar, não precisa mais passar lá no guichezinho de pagar o estacionamento, não precisa mais ter que se trocar para ir à rua, e nesses tempos de pandemia isso foi muito útil a todos nós, podemos fazer isso tudo da nossa casa, pelo universo digital. Ok? Até aqui, podemos seguir, gente? Próximo slide, por favor. Gente, isso aqui é uma coisa super importante e eu fiz questão de botar um negócio laranja para vocês lembrarem. As redes sociais são como a biruta do aeroporto. Vocês já viram uma biruta do aeroporto em dia que não tem vento? A bichinha assim, parece um fantoche sem animador. O sopro da rede social, quem dá é o dono do perfil. Sou eu que faço ventar na biruta do meu Facebook. Sou eu que faço ventar na biruta do meu TikTok, na biruta do meu LinkedIn. Que vento que eu vou soprar ali? A rede social é uma mera ferramenta. É o dono do perfil que dá a direção com os conteúdos que sobe para a rede social. Ok? Próximo slide, por favor. Agora nós vamos falar da vocação de cada rede social, tudo bem? Então, assim, o Facebook. O Facebook, ele se parece muito com a nossa vida real, porque ali convivem todas as gerações ao mesmo tempo agora. Se a gente for reproduzir uma ocasião, ele lembra um almoço de domingo em família. E tal adolescente, tal adulto, tal casado, tal separado, tá, vovó. Alguém aqui tem parente sênior, assim, as vovozinhas de 80, de 85 anos, que são ativas no Facebook? Eu tenho umas 3 amiguinhas de 80 e poucos anos que todo dia postam. Postam, comentam e compartilham, são extremamente ativas. Quem está no Facebook
vai ao Facebook para buscar informações. E essas informações são usadas na tomada de decisão. Então, o Facebook, ele aceita só texto e impulsiona assim mesmo. A prioridade lá é para o texto, não é para a imagem, não é para o vídeo, não é para o carrossel. São textos para informar, para compartilhar ações, iniciativas, acontecimentos. E o algoritmo não boicota porque não tem imagem. Então, predominância na rede social Facebook, conteúdo, texto. Lá você encontra transversalidade da representação social. E quem vai lá para se informar, para coletar informações para tomar decisão. Exemplo, quem trabalha no mercado imobiliário e quer vender. Quem decide o imóvel, olha Facebook. E por aí vai em vários outros segmentos, tá? O Twitter foi criado para ser uma mesa de debates. E há momentos em que o Twitter vira uma briga de esquina, uma briga de rua. As pessoas se ofendendo, aquela confusão toda. Eu dou uma opinião, o outro vem e me critica. Aí eu respondo numa altura mais elevada. Virou lá um ambiente que os adolescentes que impulsionam tanto o TikTok chamam de treta news. Por que o Twitter vem se desidratando em número de seguidores? Por conta dessa má emoção que gera nas pessoas que ali vão e que a gente, o consumidor 5.0 em construção, já não aguenta mais. A gente não quer mais ver confusão. Por que o Twitter faz tanto barulho com tão poucos seguidores? Nós somos 220 milhões de habitantes no Brasil. O Twitter oscila ali, tem gente que diz que atualmente é 16 milhões, eu aposto nesse número, tem gente que já chegou a 12 milhões. Por que o Twitter é tão barulhento? A gente ouve tanto falar em Twitter. Primeiro, porque o Twitter é uma rede social aberta, e só ele era uma rede social aberta. Hoje o TikTok também é. Mas você antes navegava pelo Twitter sem precisar estar no Twitter. Segundo, que eles fizeram uma estratégia de marketing que virou um referencial, que é os trend tops do Twitter. Então, assim, quais são as hashtags mais compartilhadas? Todos os dias eles divulgam. E isso acaba virando uma referência até de informação às pessoas. O que acontece com o Twitter? Quem briga na rua deve sentir bem ao Twitter. Quem não briga, não vá se expor no Twitter. Até porque todos os conteúdos que estão no Twitter, você pode obter em mesmo ritmo em outras fontes de informação. Tem alguém querendo comentar alguma coisa, quando chega no Twitter, a coisa esquenta um pouco. Os tuiteiros, eles são vorazes. Amigo Guilherme Luiz Máfia, você chegou num assunto que eu vou enfrentar aqui com toda clareza. Veja só, no mundo inteiro, o limite da liberdade de expressão é a legislação vigente. Quando a sua liberdade de expressão apregoa a prática criminosa ou a prática de delitos, ela deixou de ser liberdade de expressão para ser crime. E é aí que limita. E eu falo isso com muito a cavaleiro, porque eu estudo fake news desde 2014, tenho várias formações nessa área, já fui para a Universidade de Coimbra fazer imersão em fake news, ver como a Europa estava tratando a questão das fake news lá. E assim, e o entendimento é esse, que a liberdade de expressão, como todas as liberdades, termina quando acaba o respaldo legal para o seu conteúdo. Eu moro numa quadra da Asa Sul. Se eu descer na minha quadra, gravar um vídeo, dizendo assim, ó, esse parquinho aqui é excelente para me estuprar criança. Se eu fosse um pedófilo, eu vim aqui estuprar uma criança. Evidentemente, eu estou dando margem para ser processado e condenado e vou merecer ser isso. Eu posso dizer a mesma coisa, atenção, aqui está uma área sensível,
tem pontos de fragilidade da segurança, eu queria alertar os pais da vizinhança, queria alertar a polícia, que as crianças aqui correm risco de sofrerem violência. Eu não avancei e dei o meu recado da mesma maneira. Então, assim, a gente tem que ter autocontenção, e quando não temos autocontenção, a lei é a contenção. Então, assim, isso para mim é muito claro, para quem lida com fake news é muito claro, e esse papo de que está ferindo a liberdade de expressão é de quem abusa da liberdade de expressão e vai além do limite da legalidade para se expressar. Respondi, Guilherme? Dá um sinalzinho aí, todos. Concordo com você. Essa questão está muito em toga agora, ultimamente, né? Mas é porque tem pessoas que realmente ultrapassam essa linha entre a legalidade e a liberdade de expressão. Então, por isso eu coloquei essa questão, com certeza é importante, né, de ser debatido e levantado aqui nesse webinar. Sem dúvida. E isso, assim, entre nós que estudamos fake news, que estudamos redes sociais, vocês que são integrantes do Poder Judiciário e a população e a sociedade, é nosso dever fazer esse esclarecimento para que a população desconhecedora de definições profundas e de limites não se deixe levar por um sofisma. A juíza Raquel acabou de postar aqui que acompanhou discussões ferrenhas sobre a responsabilidade das plataformas. Essa discussão, evidentemente, ela aconteceu e ainda acontece porque não é do interesse das plataformas, nem político, nem setorial, nem econômico, que vai dar trabalho, vai aumentar o nível de responsabilidade, de responsabilização, assumir esse filtro. Inclusive, uma das coisas que o TikTok mexe nesse mercado de rede social é isso. Enquanto se repetia no Facebook, no Twitter, que não existia condições tecnológicas de fazer esse filtro, sem alarde nenhum, o TikTok chega e faz esse filtro. Simples assim, eu faço e eu não estou pregando, eu não estou ofendendo ninguém. E há, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, ações judiciais muito contundentes e pesadas. Eu tenho acompanhado o movimento do Twitter mais aqui no Brasil do que no mundo, e o Twitter está tentando melhorar essa percepção de briga de rua. Eu dou aula sobre rede social. Todo lugar que eu vou, eu falo que as pessoas não devem estar no Twitter. Então, assim, eles estão tentando agregar a reputação deles, discussões sobre liberdade de expressão, sobre fake news, fazem muita coisa com Felipe Neto, que é um defensor do uso ético das redes sociais e que tem comprado essa causa e tem muitos milhões de seguidores. Então, assim, é importante que a gente, que faz parte de uma camada na sociedade, que tem mais informações sobre um determinado assunto, que a gente utilize o nosso conhecimento para democratizar para as pessoas que não tiveram e não têm o acesso que nós temos, esse conhecimento e essa referência. Talvez fosse o caso, eu estou vendo que a juíza Raquel está bastante participante e interessada, muito obrigada, juíza, de o judiciário começar, talvez pelo TJDFT, o dia do post sobre o que é a liberdade de expressão. E a gente fazer uma grande massa orquestrada de posts para esclarecer que todos os direitos da nossa vida têm limites, que são os limites da contenção legal, porque sem limite passa a agredir e a ferir o direito das pessoas. Eu gostaria de deixar essa sugestão aqui. Voltando aqui para os perfis, voltando Facebook, almoço de família, Twitter, você observa, inclusive, o Instagram e o Facebook, isso já é uma tendência depois dos movimentos legais, viu, doutora Raquel? Isso foi depois dos movimentos legais e, principalmente, do controle social que é exercido. Nessa questão do controle social, ambos empatam, Facebook, eles conseguem preservar mais, e recentemente
a gente tem tido um controle social e um controle, inclusive, judicial das questões do Instagram, que também pertence à companhia do Facebook. Então, esses usos, coisas que nós vimos nas eleições de 2018 e 2020, com a CPI das fake news, com o inquérito das fake news, com essa discussão muito aberta de fake news que a sociedade está vivendo e que está sendo protagonizada pelo Poder Judiciário, mais pontualmente pelo Supremo, nós já vamos ter outros parâmetros para a eleição de 2022. E certamente, gente, vai interferir no resultado, sim. Quem for fazer os cursos, especialmente os juízes, nós vamos falar muito sobre social listening, tá? Social listening é uma maneira, uma ferramenta que mescla inteligência artificial e inteligência humana para varrer na rede social o que as pessoas pensam. Não tem nenhuma ilegalidade nisso, e numa universidade onde eu estudei, por exemplo, o social listening é tido como metodologia de investigação científica. Por quê? Porque atende aqueles parâmetros de replicabilidade, de fiabilidade que a investigação científica requer, entre os demais parâmetros. Então, assim, é muito importante, e eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês esse diálogo sobre as redes sociais, porque dentro em breve a sociedade brasileira irá agradecer muitíssimo ao Poder Judiciário avanços que vem gerando com as decisões e os processos que vem implementando. Então, assim, é muito importante que a gente esteja junto nessa caminhada, que todos nós nos apropriemos do nosso papel de multiplicador dessas informações, desses conhecimentos, de esclarecer as pessoas para que elas não tomem más decisões, não criem opiniões equivocadas, porque não têm acesso a informações técnicas. Isso é muito importante, tá, gente? Voltando aqui, Twitter, treta, Instagram. Quem vai para o Instagram, isso é estudado, pesquisado, documentado, quem vai lá, passear lá no Instagram, ele não vai se informar, ele vai se inspirar. Ele quer ver coisas lindas. Não requer, Luciana, porque você no social listening, já entrou uma pergunta aqui no chat, já está em conformidade com as regras de privacidade de cada plataforma. Então, assim, se você tem um perfil fechado, o social listening não entra no seu perfil. Mas se o seu perfil é público e você está de acordo com as regras de privacidade, o Pinterest também. Mas o Pinterest é muito imagem. No Instagram, você tem ali, eu brinco que o Instagram é funk e ostentação. É quando você vai para uma happy hour, você vai toda bonita, toda cheirosa, passou em casa, trocou a bolsona de briga por uma clutch, foi toda bonitona lá e você vai se mostrar no Instagram. Então, o Instagram tem esse espírito, é a natureza da rede social e é a vocação nativa da rede social inspirar. E Guilherme fez uma contribuição muito boa. E já eu vou terminar o Instagram e a gente pode abrir mais esse item de debate aí. Lá, as pessoas vão lá para ver o que é mais bonito. Não interessa se a realidade daquela pessoa não entra em juízo de valor ali. Tá? E por isso que o Instagram toma tanta atenção da gente. Quem tem vocação nativa para o Instagram? Indústria da viagem, turismo, restaurantes, quem trabalha com comida, quem trabalha com imagens para encantar os olhos, joias, decoração. Eu, por exemplo, não sei se é o caso da juíza Raquel, vejo coisas no Instagram de decoração para comprar, presentes, tudo que encanta a gente com uma imagem, e a imagem ali vale por 1000 palavras, é a vocação do Instagram. Não sei se um tribunal de justiça tem imagens, aí ó, tá vendo? Tem imagens apetitosas e atrativas para o Instagram. Euzinha Kátia Kubel, que trabalho com rede social. Estou no Instagram para constar. É uma rede social que não está no meu eixo de prioridades aqui para mim, pessoa física e jurídica. As minhas redes sociais prioritárias são LinkedIn, em primeiro lugar, Facebook, em segundo lugar, com utilidades diferentes,
tá certo? E Instagram eu tenho para existir, porque eu não posso ser casa de ferreiro, espeto de pau. Se alguém tiver curiosidade de ver o meu Instagram, eu posto muito card, eu sou membro de uma ONG chamada Mulheres Solidárias, e o Mulheres apoia todas as campanhas. E a Central de Comunicação de Voluntários produz uns cards que tem a foto da gente defendendo a campanha de amamentação, o Outubro Rosa. Eles me mandam, compartilham no Instagram, inclusive porque eles pedem para a gente, das 10 horas, postar todo mundo os cards, e eu faço porque é uma maneira que não me dá trabalho de alimentar o Instagram, e está lá, está posto lá, atende, ok. Queria muito que vocês pusessem atenção no LinkedIn. O LinkedIn consta que tem no Brasil quase 50 milhões de seguidores, e o LinkedIn é um espaço de trabalho em que as pessoas se encontram ali para compartilhar conteúdos profissionais e acadêmicos. É como se a gente fosse almoçar com o presidente do tribunal. A gente vai muito elegante, muito austera, muito sóbria nas palavras, muito assertiva em informações que vão agregar alguém aquele conteúdo importante, e nisso, dentro desse comportamento, a difusão de conteúdos relevantes lá é muito incrível e muito interessante. Os grupos são produtivos, você encontra praticamente todos os decisores do Brasil no âmbito empresarial, principalmente no LinkedIn. Você encontra muita gente do meio jurídico, muita gente que faz jurisprudência. Eu nunca vi lá, não me lembro de ter ministro de Tribunal Superior lá, mas você encontra muita gente que faz direito de regulação. É muito incrível o conteúdo do LinkedIn, gente. E para quem trabalha nesse ofício, que a gente tem que estar se atualizando, que é aquele círculo. Muda o costume, muda a norma. Muda a norma, muda o costume. Muda o costume, muda a norma. Muda a norma, muda o costume. É o caso do meio jurídico, é o caso do meio da comunicação. Ali é excelente para a gente estar o tempo e a hora de coisas muito bacanas que se compartilham ali. Tá? Então, prestem atenção. Vocação do LinkedIn, encontros profissionais e acadêmicos. Eu adoro o YouTube. Alguém aqui hoje, para mim, comentou do YouTube, e o YouTube, ele hoje exerce vou acender a luz aqui, que está o ring light. Eles exercem, melhorou um pouquinho, obrigada. O YouTube exerce o papel do que, quando eu era menina, tinha a Bárcia Britânica. E hoje a gente vai lá, pesquisa um verbete muito mais complexo e com a vantagem. A gente vê uma pessoa explicando para a gente, o que facilita muito a nossa conexão com aquele aprendizado. Então, assim, eu sou muito fã do YouTube, e por isso, eu muitas vezes pego tópicos de estudo e vou para o YouTube ver tutorial. Eu comentei aqui há pouco que a minha filha de 13 anos, acabou de fazer, tinha 12, aprendeu a fazer crochê pelo TikTok. E se encantou e fabrica amigurumi, fica lá fazendo estoque para depois vir a vender. Então, assim, o Spotify é uma rede que tem muita aderência, é uma rede que difunde podcast também, e que ele seria assim, um festival de amantes da música. Para um perfil institucional e com a finalidade como tem o tribunal, eu não considero, não recomendo a vocês que utilize o Spotify como mídia prioritária, como rede social prioritária. Talvez para fazer uma brincadeira com algum amigo, fazer uma seleção musical e presentear, e enviar, ok. Mas não é algo que esteja aí na linha de tiro ou na linha de alcance para se fazer grandes discussões. E aí aquela história, entre o tribunal vir a ter um podcast ou negociar um espaço numa rádio bem popular, como a Rádio Atividade, para fazer um minuto do judiciário, em termos de comunicação, estou falando aqui dos podcasts, tá, Rodrigo Barros Mendonça? Estamos falando dele já. Você vai ter mais alcance. A população, a massa da população que carece de ter
de ser alvo do compartilhamento de direitos e deveres que o tribunal pode fazer, indo para uma rádio oficial popular, porque ela já tem audiência. É como assim, você ter um podcast é como se você resolvesse abrir uma loja na rua. Você ir para uma rádio é como se você resolvesse abrir uma loja num shopping. Muito mais pessoas vão ver o seu produto dentro do shopping e que na rua você vai ter que começar a fazer, como a gente dizia antigamente, a fazer a freguesia. E o público de podcast ainda é um público mais classe AB. Ou seja, a gente vai continuar a fazer uma opção assim, atendendo quem já tem acesso à nossa prestação de serviço judiciária de alto nível. Então, assim, o TikTok, a gente já falou dele, ele começa como uma balada high school. Hoje, você tem várias facetas no TikTok, você continua com a balada high school, você tem ali stand-ups, e aí, gente, tem uma coisa muito interessante para a gente refletir sobre o TikTok. Todas as redes sociais, elas têm que ser olhadas com a vocação nativa que elas têm, o público-alvo que lá está, o que essa pessoa procura. E dentro desse cenário, com essas informações, a gente decidir qual vai ser a nossa estratégia para utilizar com eficiência, alcance e engajamento aquela rede social. Um exemplo, o Conselho Federal de Química está usando o TikTok para aulas de reforço de química para estudantes de nível médio. Então, assim, é bacana, não é bacana isso? Você consegue oferecer aulas de crochê, de outras habilidades, pelo TikTok. O TikTok já aceita vídeo de 3 minutos. O ministro Luiz Roberto Barroso, pois então, vou chegar aí, Maurício. O ministro Luiz Roberto Barroso criou um perfil no TikTok e arrojadamente gravou, muito sóbrio, mas já sem paletó e gravata, mensagens de TikTok para o jovem eleitor. Então, assim, não é ter um perfil ou não ter um perfil, é ter um perfil usando para estratégias que vão incrementar a sua reputação e ampliar a prestação de serviço que a gente entrega para as pessoas. Tudo bem até aí? Alguma dúvida sobre o dress code aqui de cada rede social? Não. Então, vamos adiante. Eu já não. Oi? Redes sociais são conversações. Para a gente, obrigada, Guilherme, para a gente ter êxito nessa conversação, a gente tem que lembrar daqueles amigos chatos que a gente tem, parente chato, você está numa roda animada, cada um conta uma coisa e ele chega só conta vantagem. Todo mundo conhece na vida real uma personagem assim. É o cara que fala só de si mesmo. Todo conteúdo, para ele ter engajamento, seja numa carta, seja num telefonema, numa mensagem de WhatsApp, ele tem que ser interessante para o nosso destinatário. Ele tem que ter relevância para quem vai nos ouvir. Se você não abordar temas de interesse, não precisa ser só do outro, pode ser comum, mas precisa ser também para alguém que vai te ouvir o interesse naquele tema, naquele assunto, naquela abordagem. Então, assim, a primeira dica para ter êxito na conversação de rede social, e aí eu vou dizer que para qualquer conversação, é abordar temas de interesse do outro. O que eu vou aportar a quem me escuta com essa conversa? É serviço, é distração, é entretenimento, é uma curiosidade? O que é que eu vou levar com essa minha mensagem? É serenidade tão necessária para esse tempo nosso que a gente vive? Então, assim, atributos para o êxito da conversação. Abordar temas de interesse do outro, que congrega, o que agrega a quem escuta. Eu brinco aqui muito com a personagem Dona Maria. Que benefício Dona Maria leva com essa conversa para o lado dela? Foco no grupo, o olho no público-alvo, anseios e características. Eu estou numa roda.
de advogado. Se eu começar a entabular uma conversa sobre neurologia, eu vou desmanchar a roda. Então, assim, se eu estou no Facebook e lá é transgeracional, eu não posso usar um assunto que seja muito sectário de uma determinada idade, porque esse meu assunto não vai rodar, nem numa linguagem muito inacessível. A gente vai avançar na questão da linguagem, tá? Da forma, do storytelling nas nossas capacitações que serão dadas posteriormente a essa. A gente tem um desafio e eu vou ser ousada aqui e eu vou propor ao judiciário que reveja o seu desafio de acessibilidade da língua, acessibilidade do idioma, que as pessoas possam compreender o que nós estamos falando. Porque sem isso a comunicação ela não se completa. E as pessoas ficam cada vez mais à deriva nesse universo de que elas precisam tanto conhecer os direitos, entender os deveres que elas têm, mas elas não conseguem acessar porque o brasileiro médio tem apenas 500 palavras no vocabulário corriqueiro. E se a gente pegar um documento do tribunal, a gente vai achar ali sinônimos e sinônimos e sinônimos, e inclusive eu conto um caso que eu tenho, né, autorização para contar. Eu assessorei o ministro Marco Aurélio durante um período bem razoável e gosto muito dele. Um dia ele me passa uma mensagem 10 horas da noite dizendo assim, olha, e ele escreve como ele fala, olha, observe a agenda de amanhã. Eu não tenho o dom da ubiquidade. Aí eu respondi, falei, ministro, primeiro eu vou procurar aqui no dicionário o que é ubiquidade, depois eu sigo a orientação do senhor. Eu sou muito irreverente, ele achou graça. Mas se eu não sei o que é ubiquidade, imagina uma pessoa que tem só um 2º grau, um ensino médio. Então, a gente precisa estar atento a isso, ao outro. Os filtros te levam aos temas de interesse ou maior acesso nas redes sociais. Eu não vi esse comentário, já peço a Lorenzo aí que me ajude lendo, tá? Autoridade naquilo que fala. Eu não posso me expor para falar do que eu não conheço, porque eu vou me ver em palpos de aranha e vou me descredenciar, e ainda vou prejudicar o outro lá que está ouvindo. Então, assim, quando você tem autoridade naquilo que você fala, você identifica, inclusive, o que é mentira, o que não é, o que é coisa de desinformação, distorção, o que não é, e já evita de estar multiplicando aquilo. Gentileza, cortesia e polidez em qualquer circunstância. Consciência de que está na vitrine planetária e reciprocidade na interação. Reciprocidade é uma das maneiras de você fidelizar relações. Então, a pessoa te convida para jantar, você convida a pessoa para jantar e retribui. A pessoa te manda alguma coisa, você devolve o prato com uma coisinha para a pessoa. Não é assim que a gente atuava antes assim dessa pandemia? Na rede social vale a mesma coisa. Eu curto você, quando você vê uma coisa interessante minha, você curte de volta, comenta, e assim a gente vai construindo uma rede de engajamento de uma maneira positiva. Alguém fez alguma pergunta aí ou alguma colocação sobre bolhas, Lourenço? Você quer Isso, a Renata escreveu assim: os filtros te levam aos temas de interesse ou maior acesso nas redes sociais. Pena que o filtro te direciona apenas a quem pensa como você. As pessoas ficam limitadas às suas bolhas. O acesso a informações diversas fica limitado. Assim, quem gosta de amarelo fica limitado ao mundo amarelo, e quem gosta de verde fica limitado às questões relativas ao verde. Olha, Renata, existe esse pensamento e se aponta essa tendência sim na rede social, mas a gente não precisa ser escravo do algoritmo. E aí não é uma trama, não é uma coisa diabólica do algoritmo, é fazer você ficar só gostando do amarelo. As composições e as combinações são pelas suas preferências. Então, assim, do mesmo jeito que a gente fala do gato, aparece alguma coisa de pet na nossa rede, o algoritmo vai entender que ele vai nos prestar um serviço melhor, nos trazendo
o que a gente gosta. Mas, assim, cabe a nós nos libertarmos dessa amarra. Primeiro, porque rede social não é o único canal de contato nosso com o mundo. Segundo, que mesmo dentro da rede social, eu posso sair passeando e me aventurando por outros perfis. Não é incomum, por exemplo, eu entrar em perfil de amigo e olhar quem não é meu amigo e está lá, e ver o tipo de assunto que se debate ali. E participar de grupos, eu nunca me retiro de grupo de WhatsApp, graças a Deus também nunca fui expulsa. Por quê? Porque a divergência completa o meu olhar sobre o mundo, ainda que eu continue divergente. Eu vou entender como um grupo determinado de pessoas está pensando, se eles estão pensando numa linha que eu discordo, é a opção deles, tá certo? O limite é a lei, vamos lembrar disso. Se alguém que eu faço parte de um determinado grupo de WhatsApp, que eu às vezes tenho vergonha alheia lá, mas eu fico, porque são pessoas públicas. E eu, nesse grupo, é um grupo que se diz muito restrito, eu consegui conhecer o pensamento de muita gente. Tá certo? E eu não vou sair de lá, menos que eles mentirem. Falam, você não colabora aqui, você é diferente da gente, vai embora. Porque a gente precisa ter essa visão de que nós temos muitas pecinhas de Lego e como é que esses Legos estão sendo construídos e montados. Então, assim, tem essa tendência? Tem, mas a gente não é obrigado a se conformar com ela e nem a se escravizar só a ela, tá certo? Mais alguma pergunta aí? Tem um barulhinho de novo, gente. Tem algum microfone aberto, peço gentileza de fechar. Podemos ir tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Alguma observação? Alguma troca que vocês queiram compartilhar? Podemos ir, Lorenzo, para o próximo? Etiqueta digital. Eu adoro esse tema. Eu adoro esse tema e assim, a neurociência vem provando que as melhores maneiras de persuasão são os modos, as atitudes e as condutas que provocam emoções positivas nos nossos interlocutores. Então, a etiqueta é um modus de comportamento que faz com que as pessoas queiram estar mais próximos de nós. Por quê? Porque externamos pelas regras de etiqueta respeito, empatia, educação com as pessoas, gentileza, e isso é tão bom da gente ver, viver e conviver. Então, nas redes sociais, nós estamos numa vitrine. Você não sabe quem está lhe vendo. Você não sabe por que as pessoas estão ali lhe vendo. Então, assim, tenha um comportamento irrepreensível para que você não venha a colher desdobramentos desagradáveis disso. Então, lembre-se, você está sendo observado e nem sabe por quem. Autocontenção e polidez, mesmo em momentos difíceis. Não ataque, não agrida, não ofenda. Ou seja, não vá para o Twitter. Lembre-se, trate as pessoas na rede social, por trás de um perfil tem um ser humano. Aí alguém vai dizer, mas tem conta automatizada. Tem conta automatizada. Tem dois tipos de conta muito corriqueiros. Um é um perfil falso. Eu sou Cátia, apareço lá como Manuel. É um perfil falso, mas atrás do perfil de Manuel tem uma pessoa. E tem as contas automatizadas, conhecidas por robôs. Tá? Tem também, mas essa é facinho de descobrir. Quem fizer as outras capacitações vai aprender que assim é sopa no mel ver quando o perfil é um robô, tá, gente? Então, assim, não ataque, não agrida, não ofenda, não alimente confrontos, principalmente contra você mesmo. Denuncie manifestações inadequadas à rede social.
Alguém aqui tem uma experiência que já denunciou perfil em rede social que pudesse ilustrar aqui o nosso assunto? Nós estamos aqui com 90 e poucas pessoas. Que bom que vocês nunca precisaram fazer essa denúncia. Mas toda rede social tem uma política de conduta. Quando você quiser lá, denuncia. E particularmente, eu acho que você tem que começar denunciando, porque bloquear você se livra do problema. Mas você não elimina e nem educa aquele problema. Ele vai continuar existindo. Eleusa ou Edileuza, que saiu um chat aqui e que comentou que já denunciou. Você gostaria de abrir o microfone e nos contar, por favor? Olha, assim, no momento eu não lembro direitinho, mas na minha conta do Instagram, que é praticamente comercial, o meu Instagram pessoal eu quase não tenho nada. E aí eu tinha um profissional que eu vendo uns artesanatos e entrou uma determinada pessoa falando nada a ver, umas coisas que não tinha nada a ver. E me pedindo casamento, me pedindo dinheiro, é uma coisa assim muito maluca. E aí colocou umas fotos que morava no Canadá e que precisava de dinheiro, que precisava de dólar e que me amava. E depois eu percebi que era aquela máfia norueguesa, sei lá, de algum canto aí, em que eles vêm dizendo que está amando a gente, depois pede dinheiro e leva para lá e faz aquela confusão toda, né? Então, eu denunciei lá no Instagram, que a gente fala por denúncia, né? E parou, nunca mais veio. Também não tive um retorno. Eu pensava que a conta ia me falar, ó, fez isso, fez aquilo, mas, sabe, ficou no vácuo. Eu denunciei, eu acho que o cara foi bloqueado, não sei, ficou por aí mesmo. Eles não dão feedback, tá? Em nenhuma plataforma, não dão feedback. E acho que é parte da política de privacidade de dados eles dizerem que tratarem lá o problema e o problema não chegar mais a gente. Eu sempre que vejo uma conduta inadequada, inoportuna, eu denuncio. Porque se eu bloquear, eu estou livre, mas o problema vai continuar. Então, a gente tem que contribuir para que os problemas se reduzam, né? E outra coisa importante é a gente estabelecer uma política de exclusão de posts e aplicar, principalmente em conta institucional, tá, gente? Tem que ter uma política de exclusão, dizer, olha, neste perfil, nesta fanpage, primamos pela crítica, desde que maneira respeitosa, sem palavras chulas, sem agressões, sem ofensas. Os posts assim publicados serão excluídos, inclusive pelo respeito aos demais seguidores, etc, etc. E teve uma pessoa inconveniente, exclui o post, denuncia e cria um parâmetro. 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes para você bloquear. Assim, a gente tem muito, sabe, que ser parte da mudança que a gente gostaria de ver nas coisas ao nosso redor. Eu estou vendo aqui, nunca denunciei, mas já deixei de seguir várias pessoas, não cheguei a desfazer a amizade. Parece que é uma onda muito grande de problemas reais no mundo offline, originados nas redes sociais, né? Eu, graças a Deus, também nunca perdi nenhuma amizade por questão de rede social, porque eu tenho muita autocontenção nos meus conteúdos e procuro ver com muito respeito e distância o conteúdo dos outros. Mas eu sei que isso parece que é uma tônica aí. Podemos ir para... Tudo bem até aqui, gente? Podemos ir para o próximo slide, Lourenço? Como identificar fake news? Saiu recentemente uma pesquisa, foi publicado, inclusive, pelo Poder... Oi? Tem alguém querendo falar, fazer algum comentário? Saiu recentemente uma pesquisa que foi publicada pelo Poder 360, um site noticioso aqui de Brasília, de que o Brasil é o país mais preocupado no mundo com as fake news. Tá? Um dos motivos que pode explicar isso: o Brasil é um dos países em que há mais disseminação de fake news no planeta Terra.
Saiu um ranking recente que tinha 4 países que se equiparavam: Estados Unidos, Brasil e 2 de países que não eram adeptos a regimes democráticos. Então, isso faz um grande transtorno na vida das pessoas e se tornou uma pandemia desinformacional. E essa pandemia desinformacional, como são as fake news, como as fake news configuram, ela tem efeitos desastrosos. Kelly não consegue abrir o microfone. Quer mandar pelo chat, Kelly, sua contribuição? Enquanto isso, eu vou avançando aqui. E a gente que trabalha num poder que garante a segurança jurídica, que tem esse cuidado de prestar esse serviço à sociedade, a gente precisa identificar, cortar essa corrente de propagação das fake news e, de preferência, orientar as pessoas próximas da gente a identificar e a não acreditar. Fake news, gente, é um conteúdo que nunca traz coisa boa. A primeira coisa que o conteúdo faz é gerar desassossego, ansiedade, nervosismo, medo e por aí vai. Apreensão, tem vários sintomas que a fake news provoca. Então, a gente trouxe aqui algumas dicas de como vocês identificarem fake news. Fake news é assim, o nome é da mentira, mas você tem outros meios também de desinformação, tá? Que são considerados movimentos até oficiais, coisas bem direcionadas nesse universo da desinformação. Isso aí a gente vai abordar nos 2 cursos, para os magistrados e para os servidores, uma abordagem mais profunda de fake news e do universo desinformacional, principalmente o que é dirigido e que está aí articulado para gerar tantos problemas. Então, como identificar uma fake news? Erro de português, excesso de adjetivos, um conteúdo que não respalda o título geralmente é muito sensacionalista, e você não tem um autor claro e nem um autor conhecido. Logo nos últimos 2, 3 anos, tinham muitos sites que disseminavam fake news e que pareciam muito com nomes de jornais tradicionais. Alguém aqui se lembra de ter já recebido isso? Então, vejam essas dicas. Você também deve atentar à data de publicação. Eu me lembro que eu recebi no WhatsApp uma foto, logo no início do isolamento social da pandemia, falando de uma fila para comprar gás no Guará. Era uma fila enorme e a informação apontava desabastecimento. Não vai me falar que vai faltar gás, alegre eu não vou ficar, né? Já gerou ali uma ansiedade. Eu fui olhar, eu falei, gente, o governo está tão rigoroso, está todo mundo rigoroso com distanciamento, não tem distanciamento, não tem máscara, aí nós fomos checar, era a fila de gás na greve dos caminhoneiros. Então, a data de publicação tem que coincidir com a data do fato, porque quando você desloca, você faz perder completamente o sentido e já vira também uma desinformação, tá certo? Informações sem fonte, isso ocorre demais no universo das fake news. Perfis falsos em redes sociais, perfis falsos em rede social. Isso a gente vê muito também, e aí, voltando, tem os 2 tipos de perfil. O IP é verdadeiro e a pessoa abre 1, 2, 3, 4, vários perfis falsos, com nome falso, com uma outra persona, ou, de fato, é um robô para fazer uma interação manipulada por inteligência artificial para poder criar relevância para um assunto que não é verdadeiro, tá? Agora, fake news é o nome atual de uma mentira que corre nos meios digitais. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa?
Eu queria saber se tem algum magistrado na sala que gostaria de falar sobre esses ataques de fake news ao Poder Judiciário. Muito obrigada, doutora Raquel. A senhora gostaria de fazer esse comentário? E aí, gente, fora do conteúdo aqui, enquanto a doutora Raquel se organiza, lá se ela vai poder contribuir com a gente, tem uma coisa muito importante, né? Os servidores do TJ são servidores que ganham um pão no TJ. É momento da gente estar muito atento e fazer, nem que seja um pouquinho assim, falar com a tia, falar com a prima, falar com o vizinho. Se você esclarecer o que é uma fake news para 3 pessoas, você já vai estar triplicando o seu conhecimento. E assim, não gera nada de bom fake news em nenhum ambiente, nem no político, nem no judiciário, nem no ambiente social. Os grupos de WhatsApp são os principais lugares, porque eles são fechados, e não estão nos grupos de WhatsApp, por acaso, os principais fake news, porque é muito difícil de pegar fake news disseminada por um grupo de WhatsApp. Só se quem recebeu a primeira denunciar. Mas para mapear, para rastrear, para fazer social list, você não entra no WhatsApp. E isso causa uma impunidade a quem mente, tá? Porque fake news é mentir. Mentir tem lá falsidade ideológica, crime contra a honra, vários delitos cometidos com a mesma mentira, que a gente precisa entender como esse mecanismo funciona e ajudar as pessoas a entenderem também. Outro dia eu vi no meu Facebook uma postagem que eu achei muito interessante, é de uma pessoa que eu conheço, é um companheiro de trabalho lá do Mato Grosso do Sul, e ele postou assim, quando ele era criança, a mãe dele ensinou que não podia mentir, e que ele, durante a vida inteira, sempre que ele foi pego em alguma mentira, e ser pego em mentiras é humano também, ele sempre morreu de vergonha, que ele não entendia como as pessoas se prestavam aquilo de maneira deliberada. Doutora Raquel fez um comentário, eu vou pedir para o Lorenzo ler, por favor. Ela dá os parabéns pela exposição tão esclarecedora, que em pouco tempo conseguiu aprofundar o conteúdo, vai se retirar, mas acredita que o judiciário tem inserido e se inserido também em contextos políticos muito delicados nos últimos anos, o que certamente irá gerar fake news de um lado ou de outro, não tem jeito. Estou de pleno acordo. Aqui o Guilherme continua, que, Kátia, os servidores do PJU fizeram uma campanha de nos unirmos no Facebook na época do veto 26 para buscar maior representatividade na busca de nosso pleito. Ao meu ver, foi um dos primeiros movimentos com o uso de redes sociais de uma categoria para atingir seus objetivos. Muitos de nós vivenciamos isso, foi um marco na época. E a juíza Raquel completa que no Brasil a atuação judicial é muito demandada para garantir os direitos básicos. É verdade. E essa atuação excessiva vai colocar o judiciário em destaque para questões positivas e negativas também. Concordo, juíza. Estou gostando muito da senhora, porque a senhora também se coloca. Estou achando muito produtivo esse diálogo aqui. Agora, assim, os 3 poderes, eles, né, se fala constitucionalmente e tal, de terem o mesmo papel, a mesma relevância, mas há momentos em que os protagonismos oscilam, né? E, assim, nesse momento de garantias de direitos individuais, o judiciário tem estado muito atento e, na minha interpretação aqui, o que a gente vê de opinião pública é que a população, a maioria, concorda que o judiciário não está fugindo às suas obrigações. E isso gera impactos positivos e impactos negativos, como toda vez que é necessário qualquer entidade ou qualquer pessoa tomar um posicionamento.
Eu não conheço essa campanha que os funcionários do TJ fizeram, eu gostaria até de conhecer, se depois alguém puder me passar o nome certinho para eu pesquisar, que eu acho uma coisa muito interessante. E isso é uma das belezas da rede social, unir pessoas em torno de bons objetivos. Eu li nessa semana que um transeunte no aeroporto dos Estados Unidos viu um pianista tocando e se aproximou, viu que ele não tinha cachê, que ele vivia de gorjeta, e rapidamente mobilizou o Instagram com muitos seguidores para fazer uma doação para aquele pianista. Em poucos minutos ele ultrapassou todas as expectativas e, se não me falha a memória, ele conseguiu juntar $60 mil de gorjetas entre os seguidores dele. Quando ele foi entregar, o pianista quase caiu duro e disse a ele que agradecia muito, que realmente... Aí contou que era um renal crônico, que tinha sido transplantado, que tinha problemas, etc. Por isso não pôde seguir a profissão que ele tinha, mas que ele amava tocar aquele piano. E, ao final, esse senhor pegou um pouco do dinheiro e doou o outro. Então, assim, voltando na analogia, na metáfora da biruta. A rede social é a biruta. O sopro e o vento, quem aciona somos nós, os donos do perfil, tá certo? E nesse cenário, a gente precisa soprar contra os movimentos das fake news, ok? Vamos para o outro slide, Lourenço? Muito bem. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a questão de CPF e CNPJ e sobre as crises no ambiente digital. Esse é um caso muito recente, todo mundo aqui se lembra, e eu gosto muito de contrapor essas duas imagens, porque você percebe que o estado emocional da pessoa é completamente diferente entre a primeira foto da esquerda e a segunda foto depois da ocorrência. Vocês estão de acordo com isso? Vocês acham que a carreira desse senhor como médico foi impulsionada ou foi prejudicada depois dessa experiência em que ele ficou absolutamente conhecido no Brasil? Tuane está aqui ajudando. Obrigadão, Tuane. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Vamos lembrar da vitrine, de milhões e milhões, a gente está num mega shopping center, bem exposto, para as pessoas passarem e tirarem suas conclusões sobre a gente. A gente está levando o nosso nome, que é o nosso maior patrimônio, o nosso vínculo com o tribunal, os nossos valores para uma exposição e, às vezes, o que pode parecer uma brincadeira, deságua numa enorme crise no ambiente digital. Próximo slide, por favor. Temas que geram crise digital. O que causa comoção popular? Aqui tem alguns casos que já a gente fala, inclusive aqui, essa imagem do alto à esquerda aconteceu no Tribunal de Justiça de vocês. Foi uma audiência que alguém apareceu tomando banho. Né, assim, nunca ouviram essa pessoa, eu nunca vi nenhuma matéria, nem nada, mas eu fiquei curiosa. Eu, por exemplo, uso muito celular no banheiro. Eu escuto muitas coisas no banheiro, escuto podcast, escuto gravação enquanto tomo banho. E depois dessa experiência, eu passei a virar o meu celular e baixar as toalhas no box. Eu falei, gente, vai que sair algum hacker, algum deep web, frequentador de Deep Web, acionou a câmera da pessoa, ou aciona logo a minha, sem eu estar sabendo, porque eu acho que essas coisas são possíveis. Né? O outro é um magistrado lá em Santos, que rasgou umas multas e foi muito repercutido também. Esse caso, à direita, em cima, é o Rodrigo Bocardo, apresentador do Jornal Nacional, perguntando a um rapaz que estava sendo entrevistado no metrô se ele era o catador de bolinhas. Ele disse que não, que era um atleta de elite, de um clube de elite de São Paulo. Isso foi tomado como uma manifestação
de racismo estrutural, e essa outra imagem abaixo é um incêndio na Amazônia, de uma imagem deslocada da data do incêndio. A Gisele Bündchen postou, depois várias personalidades postaram, e esse post aqui é precisamente do Cristiano Ronaldo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com temas que gerem crises digitais. Aqui está no slide 20, aqui também. Comoção popular. Incêndio na Amazônia gera comoção popular. Calamidade pública gera crise digital. Comportamento incoerente. Então, a gente viu recentemente um problema lá na Argentina, que está em lockdown, que está em distanciamento social, e fotografaram o presidente sem máscara, aglomerado num jantar com pessoas que não eram seus parentes. Isso virou uma grande crise digital e atribuída a um comportamento incoerente. Autoexposição ao ridículo. Gente, não posta foto bebendo, não posta foto de roupa que não é adequada, uma roupa que você não entraria no supermercado com aquela roupa. Por quê? Porque você está se auto-expondo ali. Questões pessoais geram muita crise digital, tá? Polêmica entre marido e mulher, quando são pessoas politicamente expostas, polêmicas entre atores, né? Assim, o Whindersson Nunes com Luísa não sei o quê, com isso não sei o quê, vira um problema de crise digital. A crise é para quem? Para quem está lá exposto, botando a cara e tendo a sua reputação desidratada com aquilo. Então, a crise digital, o principal ônus é de quem a protagoniza, certo? Porque você vai criando ali uma caminhada, uma jornada de desidratação da sua credibilidade, fragilizando a sua reputação. Uso indevido de recursos públicos, uso de avião para ir não sei aonde, isso aí está cheio de coisa no noticiário. Ações com potencial de receber crítica. O pior que quando há uma crise, Ludmila apareceu só um pedacinho aqui para mim. Já já eu peço ajuda aí ao Lorenzo para a gente compartilhar o seu comentário. Manifestação de preconceitos, ameaças a terceiros e crime. E aí nós vamos fazer uma analogia aqui, que acho que todos já ouviram, que o Tribunal da Opinião Pública ele é severo, rápido e não assegura o direito de defesa para as partes envolvidas. Tá? O principal fórum, não é fórum de Tribunal da Opinião Pública tem sido as redes sociais. Tem vários julgadores lá que não são magistrados e que, por não serem magistrados, julgam dentro do critério subjetivo de cada um. Ok? Alguma dúvida aqui? A Ludmila colocou, o pior que quando há uma crise digital que envolva o Poder Judiciário, mesmo que seja específico de um estado ou município, acaba afetando a credibilidade de todo o sistema brasileiro. É verdade, Ludmila. Agora, isso não é exclusividade do Poder Judiciário. A gente vê muito isso no Legislativo, a gente vê no Poder Executivo, a gente vê em categorias profissionais, e aí eu queria lembrar que isso é uma coisa muito importante da gente lembrar, é uma frase do Papa Francisco que diz: faz mais barulho uma árvore que cai que a floresta inteira que cresce, tá? Então, assim, isso acontece também no digital. Quando é alguma coisa ruim com determinado setor, aquele setor todo se desgasta. Máfia dos vampiros, como tratava a imprensa, todo o setor ali da indústria que usava sangue e derivados se desgasta. O problema das próteses não é só com o judiciário, mas é também com o judiciário, e isso é uma sequela, sim, das crises digitais, tá bem? Temos mais alguma contribuição? Podemos avançar o slide? Gente, então, reiterando, muito importante na nossa conduta de rede social, na nossa conduta no restaurante,
na nossa conduta no pilotis do prédio, na nossa conduta no posto de gasolina dentro do supermercado. Nós somos CPF mais CNPJ. Ah, eu estou de férias. Menino da Latam. Foi demitido nas férias porque postou em rede social coisas machistas durante lá a Copa de 2018 na Rússia. Os tribunais já consideram a atuação em rede social motivo pacificado para demissão por justa causa. Aí tem alguns links que vocês podem checar. Então, assim, o Poder Judiciário, ele é um poder austero, formal. Vamos seguir essa toada nas nossas exposições públicas, principalmente se os nossos perfis são abertos. Porque onde a gente for, a gente leva o nome do tribunal e o que acontecer no tribunal leva o nome de cada um dos seus servidores junto também. A gente tem N casos recentes de empresas que, com problemas, os funcionários já não querem mais trabalhar lá. Então, hoje, a reciprocidade, essa interação, ela é fato, é real, não vai retroceder e, ao contrário, vai se acentuar. Tudo bem até aqui? Algum comentário, algum questionamento, alguma contribuição? Podemos ir para o próximo slide? E para caminhar aqui em direção ao fim desse nosso encontro de hoje, eu queria comentar com vocês que o outro lado do uso da rede social, a linha onde a gente vai sempre chegar com a rede social, se chama reputação. Reputação, um conceito bem simplista e muito assertivo, é o que os outros pensam da gente. Então, a rede social, ela tem uma escala, ela tem uma abrangência que nenhum de nós, na nossa vida offline, vai alcançar de pessoas para construírem um pensamento sobre nós, ou a reputação que nós teremos com essas pessoas. E aí, no livro, A Reputação na Velocidade do Pensamento, é um livro que trata sobre imagem e crises de imagem, tem lá uma parte que diz: a reputação não garante a escolha, mas a ausência dela pode servir como passaporte para o descarte. Por isso, é tão importante lutar pela reputação, defendê-la, protegê-la, olhar o impacto que inúmeras estratégias e iniciativas que tomamos terá sobre ela. Então, sempre que vocês lembrarem de rede social, lembra que o outro lado dessa moeda é a reputação de cada um de nós. Né? A reputação do dono do perfil. Como eu quero gerenciar a minha reputação na rede social? Quem eu quero mostrar que eu sou lá? Que percepção eu quero gerar nesses passantes de tantos lugares, de tantos países, de tantas empresas e instituições diferentes? Que percepção eu quero gerar nessas pessoas para que eles tenham que referência e que reputação sobre mim, tá? Reputação e rede social são siameses, ok? Podemos passar para a próximo slide? E aqui é o nosso último slide. Eu quero agradecer imensamente a atenção de todos vocês. Quero me colocar à disposição para o que vocês precisarem. Se pontualmente quiserem tirar dúvidas, tem o TJ tem o meu contato, pode compartilhar e-mail, pode compartilhar o celular com o WhatsApp. E para a gente encerrar essa exposição e abrir para perguntas, para intervenções, para o que vocês acharem útil e necessário, tem aqui uma frase: o Warren Buffett é considerado o maior investidor do planeta, uma lenda no investimento e no enriquecimento pessoal e no êxito no manejo dos negócios. Segundo ele, são necessários 20 anos para construir uma reputação e apenas 5 minutos para destruir. Com isso, eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada. Pode fechar aí os slides.
Vamos tirar esse slide aí para eu ver quem está por aí, Lorenzo, por favor, e ver se eu posso ser útil a vocês com perguntas e contribuições. Gente, que saudade dos treinamentos presenciais. Muito Oi, Kátia. Oi. Tá aparecendo Tudo um montão de gente para mim. Ô, Kátia, aquela questão que eu coloquei sobre aquele movimento que foi feito foi quando a gente pediu aquela recomposição salarial. Eu me lembro que tinha até no aeroporto, tinha um monte de movimento. Foi um movimento muito, muito representativo. À época, foi acho que, a primeira vez que uma categoria usou as redes sociais daquela forma para buscar realmente representatividade e tal, e pressionar o Congresso para que fosse a favor do nosso pleito. Foi bem difícil, foi um momento bastante importante. Os fatos que ocorreram depois daquele movimento dizem por si só. Eu não vou dizer, acho que não tem necessidade, mas mostrou para os representantes, né, do Congresso que uma categoria ela pode se unir, sim, ela pode lutar pelos seus direitos. E, pela primeira vez, eu acho que, como a gente está falando de redes sociais, foi usado realmente as redes sociais com muita força. Eu fiz mais de 1.000 amigos, pessoas que eu não conheço, nas redes sociais, no Facebook, e eu acho que aí abriu um precedente para o que veio depois também. Mas mostrou que a sociedade ela pode, sim, se organizar e buscar, através das redes sociais, o que ela realmente quer. Nós tínhamos um pleito, nós tínhamos uma questão que era importante para nós. Inclusive, nós fomos muito atacados na mídia por isso, demais. Mas foi um marco, para mim foi um marco. Depois dali, a questão de utilizar as redes sociais para organizar. Logo depois vieram começaram a fazer vários, se organizar protestos, manifestações, mas o judiciário, naquela época, foi um dos primeiros que se uniu e falou assim, não, nós juntos podemos conseguir, né, o nosso pleito através do uso das redes sociais. Então, eu só queria colocar essa questão porque é muito pertinente essa questão que nós estamos falando. Não houve fake news, não houve nada, a gente ainda não falava sobre isso naquela época. Só foi uma categoria que se uniu e buscou, através das redes sociais, conseguir, né, que a gente estava pleiteando fosse feito. Infelizmente, não conseguimos, também não vou entrar em maiores detalhes, mas a importância das redes sociais em relação até questões de categoria, de buscarem, sim, de se unirem e buscarem serem ouvidas, foi um momento muito importante. Eu participei disso, acho que muitos que estão aqui participaram. Eu já tenho mais de 25 anos de tribunal, acho que tem pessoas que têm tanto tempo quanto eu, talvez menos. Acho que a maioria menos, né? Não sei. Mas é importante, sim, essa questão das redes sociais. Continua aí à disposição do sopro que vocês quiserem dar. E ela fica ainda mais interessante quando há causas coletivas que ajudam em avanços para determinados grupos, avanços legítimos.
né? Eu tenho assim, convicção de que pessoas como você, que ampliarem mil outros seu relacionamento, outras pessoas que participaram desses e de outros movimentos, conseguem compreender e tornar útil para si mesmo o uso da rede social. E aí a gente fecha esse encontro. Agradeço muito os comentários generosos que eu vi aqui subindo. Depois, Lourenço, eu quero receber todos, tá? Por favor, para como você pode usar a rede social a seu favor. Elas estão aí, são ferramentas, são birutas de aeroporto para a gente soprar a nosso favor, nos posicionarmos, nos reunirmos, difundirmos conhecimentos, difundirmos informações e podermos estar em conversações com pessoas que antes nós não conseguiríamos alcançar e espalhando por aí coisas boas que tragam serenidade, paz, confiança e esperança para todo mundo. Muito obrigada. Que assim seja. Lourenço, Doutora Kátia, deixo rapidamente aqui, porque eu queria só agradecer, parabenizar pelo webinar, foi muito bacana, muito esclarecedor, e eu queria agradecer e dizer que eu estou indo, porque aqui está muito tarde já. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, Lourenço, obrigada. Tchau, obrigado a todos. Boa noite. Tchau, professora gente. Kátia, também em nome da escola, a gente agradece também a todos os participantes, realmente como o Lourenço colocou, o assunto foi muito interessante, interessantíssimo, e aguardamos as próximas ações. Muito obrigada, boa noite para todo mundo. Agradeço a oportunidade, sigo à disposição. Prazer em tê-los aqui. Até mais. Obrigada.